Programa este que é exibido todas as terças-feiras, às 12h30. Não falhamos uma terça. Então, você pode se programar e sempre aí está agendando no seu celular. Todas as terças, às 12h30, estamos navegando na Palavra de Deus, compartilhando coisas preciosas aqui neste programa. Amém? Então, este programa, Vida na Palavra, ele é dirigido pela Igreja Verbo da Vida, através do nosso pastor Roberto. A Igreja Verbo da Vida fica localizada ali perto próximo ao banheiro público, mais próximo ainda do pátio que está sendo construído. Acredito que todo mundo já viu, deu uma vislumbrada ali no novo pátio. Então ali você pode encontrar a Igreja Verbo da Vida. Que maravilha! Para quem não me conhece, sou o Bruno, faz até algumas terças que não piso por aqui, mas estamos aqui, estou também aqui com o pastor Roberto, homem de Deus, homem abençoado. Pastor, vai dar uma saudação, pastor, aí? Paz, pessoal, boa tarde, é um prazer estar junto com vocês, mais um programa aí, Vida na Palavra, e vai ser um tempo precioso. Nós temos aqui um tema aqui para abordar, que vai trazer muito esclarecimento para nós. Amém, coisa maravilhosa. Então já fica aí na expectativa, vocês vão ver aí alguns temas que serão aqui destrinchados, vai ser muito bom. Quero falar aqui também dos nossos cultos na Igreja Verbo da Vida. Todas as quintas-feiras nós temos culto a partir das 7h20 da noite. Então você também, durante a semana, você também pode nos fazer uma visita à quinta-feira, 7h20 da noite. Aos domingos nós temos culto da família a partir das 7 horas da noite. Então também você pode nos honrar com sua presença ali. Você vai ver que você não vai perder tempo. Eu te garanto que ali é muito bom. Você sente paz, não é um lugar de peso, mas é um lugar de paz, onde você vai descansar sua alma, ouvir uma palavra maravilhosa da parte de Deus, porque o nosso propósito, nosso objetivo é isso, é exatamente compartilhar e manter a comunhão, principalmente naquele lugar. A congregação é isso, né, pastor? É você manter comunhão uns com os outros e se alimentar. Ali a gente nutre, a gente cresce e evolui como cristão, como pessoa. Amém. Eu queria também, antes de prosseguir, também falar um pouco sobre a Bíblia, que é o fundamento aqui de tudo. Nós estamos aqui porque acreditamos, porque temos fé em algo. Temos fé em alguma coisa que vai além desse plano, que vai além do que os olhos naturais alcançam, que é o Todo-Poderoso Criador, a mente brilhante por trás de todo o universo. E nós cremos na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual. Nós acreditamos fortemente e seguimos a palavra de Deus. E ela é uma bússola que aponta para Jesus. Na verdade, você vai lendo a Bíblia, na verdade são 66 livros, e à medida que você vai lendo, você vai entendendo um pouco sobre a mente de Deus, o que realmente Deus quer, por que Deus criou toda a humanidade, por que Deus criou tudo isso, qual é o grande propósito, o grande objetivo do Criador. Ao nos criar, pastor, ao criar toda essa terra vasta de riquezas, de belezas, mas Ele deixou um propósito. Esse propósito a gente também pode identificar através da Bíblia Sagrada. E ela é a verdade. Não é o que eu digo, não é o que o pastor Roberto diz, ou qualquer outro ministro, qualquer outro sacerdote diz. Mas o que a palavra nos diz é a verdade, e a gente não pode fugir dela. Amém? Então vamos dar seguimento. Amém. Vamos ouvir um pouco de um louvor. Em seguida a gente vai trazer aqui um tema muito maravilhoso. Dá tempo para você compartilhar aí. Pessoal que está tendo dificuldade de entrar pelo site da rádio, você pode entrar também, você pode ligar o rádio aí, procura um rádio, né, se você tiver. Se lembra, se for entrar pelo site, lá embaixo tem uma setinha que é o playzinho, que você vai clicar para poder abrir, tá certo? Então vamos adorar o Senhor agora? Ótimo, maravilha. Te amo, Deus, tua graça não
nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Venho a ti, dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Venho a ti, dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Então vamos lá para a nossa para a palavra do Conversa, né? Senhor, né, que é o tema mais importante, é a palavra. Tudo é importante, o louvor é importante, mas a palavra ela é o que abre os nossos olhos espirituais. Então, o tema de hoje que será abordado aqui em perguntas e respostas, em um bate-papo bem gostoso aí, Bruno, é sobre justificação, ser justiça de Deus, nos tornarmos justos diante de Deus. Bruno vai estar lendo um versículo aqui, em seguida ele vai começar com algumas perguntas. Também você fica livre aí, pode mandar pergunta aí no WhatsApp, se quiser mandar, né? Se der para a gente responder hoje, se não der, fica para a próxima. Exatamente. Exatamente. A Bíblia está recheada, né, pastor, de versículos sobre justiça, sobre justificação e o que significa isso. Nós vemos Jesus falando a respeito disso, o apóstolo Paulo em suas epístolas falando a respeito disso. E no versículo aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo dirigiu uma carta para a igreja de Roma. E olha o que ele disse aos romanos: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos
paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Nesse contexto aqui, nesse versículo, mais uma vez, Paulo traz a questão da justificativa, né? Então, através de que nós somos justificados? E por que nós somos justificados? A primeira pergunta que eu tenho aqui para o pastor é o seguinte: o que me dá, pastor, essa condição de ser justo diante de Deus? E é muito forte essa pergunta. Né? Se eu chegar assim para uma pessoa e dizer, você é justa, eu acredito que todo mundo vai dizer que não é justa. Acho que até a pessoa que mais tenta acertar, ela vai dizer, não sou justo não. Diante de Deus eu nunca posso ser justo, né? Mas aí é onde entra, né, a compreensão da palavra de Deus. Jesus disse certa vez a Nicodemos, em João capítulo 3, se não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então, o momento que o homem torna-se justo diante de Deus, que ele é justificado, é no momento que ele nasce de novo. Nós podemos até assim, para você compreender melhor, podemos chamar, porque assim, o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. Está dizendo lá em 1 Tessalonicenses 5:23, sempre eu gosto de falar e ler versículo para estar trazendo as bases e comprovando. Verdade. Diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então, veja que a Bíblia faz uma divisão entre espírito, alma e corpo. Então, o espírito não é a mesma coisa da alma e a alma não é a mesma coisa do espírito. O espírito é o espírito humano, não é o que Deus fez quando fez o Adão e soprou lá o fôlego de vida, o espírito humano, no corpo que foi feito do barro, e ali o homem passou a ser uma alma vivente. Então o espírito é o corpo espiritual, que quando o homem morre, o espírito deixa o corpo, né, para estar com o Senhor, se nesse caso for salvo. A alma é os sentimentos, é o intelecto, é as emoções, e o corpo é a nossa matéria, onde o nosso espírito habita. Né? A alma tem a ver com a mente. Então Jesus, quando ele disse assim a Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos imaginar assim, quem já viu falar numa caixa preta de um avião? Já viu falar caixa preta de um avião? Onde fica ali tudo arquivado, né? Se acontecer um acidente no avião, a primeira coisa que eles vão buscar é a caixa preta, para ver o que aconteceu, tentar identificar ali, né? Vamos colocar o espírito humano como a caixa preta. Se a nossa caixa preta, nós que tem um espírito, né, se Deus não mexer na caixa preta, ou seja, se Deus não transformar o espírito humano, ninguém na face da terra tem a capacidade de se tornar justo diante de Deus. O primeiro lugar que Deus vai mexer no ser humano é dentro do espírito. É por isso que a gente tem que fazer essa divisória, Bruno, espírito, alma e corpo. A própria Bíblia divide. Porque se for pela alma, se for pelo corpo, nós não temos a capacidade de ser justos. Não é verdade? É como se fosse assim, para você entender melhor. Uma mula tem condição de ser cavalo? Não tem. A não ser que nasça de novo. Ela sempre vai ser mula. Se você pegar um cavalo de corrida e colocar para correr, ele vai correr. Agora pegue uma mula, solte lá naquela corrida. Ela talvez não saia nem do canto. Né? Porque a mula não nasceu para correr, né? O cavalo tem cavalos preparados. Né? Então, se ela não nascer de novo como um cavalo, ela nunca terá condição de correr. Vamos colocar outro exemplo, um peixe. Um peixe nasceu para viver dentro d'água, para nadar, não é assim? Isso. Então, mas coloca um peixe fora d'água, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer. Mesma coisa era nós tínhamos a natureza do diabo antes de nascer de novo. Né? Então não tinha condição da gente viver sem pecar. Nós vivíamos pecando. Né? Então é necessário um novo nascimento para Deus mudar o espírito humano nosso, né? Que esse novo nascimento ele é dado através de uma confissão com Jesus, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, de um arrependimento genuíno. Quando isso acontece, aquela natureza é mudada.
Ou seja, vamos supor, se era uma mula, agora vai ser um cavalo, entendeu? Corrida. Aí você vai correr. Né? Então, se nós vivíamos pecando e não tinha domínio sobre o pecado nos dominava. Quando nós nascemos de novo, o pecado não nos dominará mais, porque nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, não tem condição de um homem ser justo diante de Deus se ele primeiro não passar pelo novo nascimento, o que vai me dar a condição de eu me tornar, ser aceito. Porque justiça, Bruno, é ser aceito diante de Deus. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ô Bruno, interessante que o amor de Deus, por exemplo, eu sou um pregador do Evangelho, tu é um ministro de louvor, tu sempre está no culto, louvando, adorando, se dedicando, eu estou sempre pregando a palavra, me dedicando, lendo a Bíblia. Mas o fato de eu estar buscando a Deus, lendo a Bíblia e indo para os cultos, não significa que Deus tenha mais amor por mim do que um drogado lá fora, do que um alcoólatra. Não. O mesmo amor que Deus tem por mim é o mesmo amor que Ele tem por qualquer pessoa. Não tem assim, Deus ama mais o pastor Roberto, mais Bruno do que fulano que está lá nas drogas, né, tá se prostituindo, não, o mesmo amor é para todos. Agora a diferença é que nem todos vão ser salvos, né, porque Jesus disse assim a Nicodemo: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Se não ver a transformação, se não mexer na caixa preta, se não mudar, não pode ser aceito por Deus. É por isso que o amor de Deus é para o mundo. Por isso que o versículo diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, ele está trazendo todo mundo. Mas precisa ter essa regeneração, essa transformação, essa mudança, o novo nascimento, para mudar por dentro, né? Para ser aceito. Justiça de Deus é ser aceito. Ser aceito, ou seja, Deus está assim, perdoando os nossos pecados e nos aceitando, independente de como nós éramos, tá entendendo? Então essa condição, Bruno, que vai me deixar diante de Deus em uma posição reta, justificada, é o novo nascimento. Eu tenho que passar pelo novo nascimento. Uma vez que eu passo pelo novo nascimento, aí eu vou começar um processo de tratamento da alma, de crescimento espiritual, de maturidade, né, de um desenvolvimento que para isso é importante a igreja local, um acompanhamento pastoral, com certeza, né, meditação na palavra, né, a oração e por aí vai. E pastor, Jesus é inteligente. Ele mira no nosso espírito. Então ele passa o principal. Passa pelo corpo, passa pela mentalidade, pela alma e acerta no espírito. Ele sabe que ali é o que interessa para Jesus. De mudar o nosso espírito, de alcançar o nosso espírito, porque através da transformação do espírito vai refletir nas nossas ações, nosso pensamento, nosso entendimento, na mente e também as nossas ações em corpo. Ô Bruno, é por isso que às vezes muitas pessoas não sabem disso, mas elas pensam que o batismo nas águas tem poder de salvação, mas não tem, porque o batismo nas águas é algo exterior, é bíblico, não estou sendo contra não me entenda mal não, é bíblico e devemos obedecer, ser batizado nas águas, mas o batismo nas águas trata com o corpo, não tem poder para tratar com o espírito humano. O que trata com o espírito humano é o novo nascimento, que também é um batismo, um novo nascimento. É o batismo em Cristo, é o mergulhar em Cristo, é o Espírito de Deus recriando o espírito humano, dando uma nova natureza. Ou seja, se era mula, agora vai ser um cavalo. Entenda bem, viu? Para você não interpretar errado. Então, o batismo nas águas não tem força para justificar uma pessoa, mas a recriação, o novo nascimento, tem a força suficiente de tornar você justo diante de Deus, né? De você ter assim ousadia de orar, de falar com Deus abertamente, de chamar Ele de Pai, né? Então até aqueles caras da época que eram os fariseus, eles ficavam encabulados, irritados porque Jesus chamava Deus de Pai, e não podia, ele não aceitava que um ser humano chamasse Deus de Pai. Era muito próximo, uma relação muito próxima, e o homem era... E essa questão da nova natureza, né? Jesus disse que aqueles fariseus, que eles eram filhos do diabo, e ele não errou não, porque todo ser humano que não nascer de novo, ele é filho do diabo, precisa nascer
de novo, para ser resolvido. Essa questão precisa ser resolvida e só é resolvida quando nasce de novo. Ah, pastor, mas como é que eu faço para nascer de novo? Arrependimento genuíno e confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Ô, pastor, e lembrando aqui que nós temos duas justiças, né? As pessoas podem até não entender qual é a justiça que a gente está falando. Existe a justiça dos homens, né? Mediada através das leis que o homem cria, né? Então existe essa justiça, que muitos chamam de justiça cega. Existe a justiça de Deus, que muitas vezes contrariam a justiça do homem. E ela é infalível. A justiça de Deus não é infalível. Então, um justo é aquele que pratica a justiça de Deus. E não necessariamente a justiça dos homens. Há algumas divergências entre essas justiças que a gente vai tratar aqui. Porque a justiça de Deus é porque é assim, Bruno, olha. Deus, ele sabia que o ser humano não tinha condição de ser salvo pelos seus próprios esforços. Entenda bem, eu não estou dizendo que... Por mais que se esforçasse. A gente tem que se esforçar, entenda bem. Nós temos que se esforçar para andar em santidade, para não viver mais no pecado, porque aquele que vive no pecado, ele está amarrado ao pecado. Tá? Se ele vive no pecado, ele é servo do pecado e automaticamente serve de Satanás. Mas o que é que acontece? Deus sabia. Os mandamentos, as leis, eram como regras. E Deus tinha dado aquelas regras para mostrar ao ser humano que era impossível, ninguém podia se gloriar, bater no peito e dizer assim, eu cumpri todas as regras, Deus, agora o Senhor pode me salvar. Ninguém na face da terra, a não ser Jesus, né, que veio ali, não pecou, né? Mas, entenda bem, então Deus mostrou ao ser humano que é impossível alguém alcançar a salvação por seus próprios esforços. Aí ele providenciou quem? Jesus, o Cordeiro. Jesus, justamente. Por isso que está escrito, Bruno, em 2 Coríntios 5. A gente nem precisa ter pressa para entrar na segunda pergunta, porque a gente vai dar continuidade a esse assunto na próxima terça. Lá em 2 Coríntios, Bruno, Jesus disse assim, a palavra de Deus diz assim, aquele que não conheceu pecado. Quem não conheceu pecado? Jesus. Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus se fez pecado lá naquela cruz, recebendo os nossos pecados, para que nós, a nossa fé nele, né, desse essa condição de diante de Deus, nos tornássemos justos diante de Deus. Não é entenda bem, essa justiça não é porque eu mereça, foi uma escolha dele. Uma escolha dele, ele escolheu, ele disse, rapaz, olha, era como se Deus estivesse dizendo assim, estou dando as leis para provar que você precisa de um Salvador. Eu dou a lei e te provo que você precisa de um Salvador. E tem igrejas, denominações tentando viver pela lei. Tentando guardar sábado, tentando não comer carne de porco, tentando isso e aquilo. É perdido. E eu provo biblicamente que é perdido. Sabe por quê, Bruno? Tem um versículo na Bíblia, em Tiago 2, versículo 10, que diz assim, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Eita. E aí? Não tem jeito. Aí a gente tem que dar glória a Deus por Jesus. Obrigado, Jesus. Isso assim mostra assim, a imensidão, Bruno, do amor de Deus por nós, né? A gente saber que independentemente assim, rapaz, eu sou tão falho, mas mesmo assim Deus me alcançou, tá me alcançando, né? O seu amor, a sua graça, assim, me revestindo, me fortalecendo, Deus me assistindo como um pai bom. Pai bom, Deus é bom, Bruno, Deus é bom. É maravilhoso. E a gente alcança isso, tudo isso, através da confissão. Eu acho que todo mundo já presenciou as cenas na igreja. Alguém que aceitar Jesus, aquilo representa, quando você vai à frente, você está cumprindo o que a Bíblia diz e dando um novo start na sua vida. Você está confessando diante dos homens. Isso, verdade. Jesus diz, aquele que me confessar, eu também o confessarei diante de meu Pai nos céus. Então,
não é que você negou Jesus ou que você não está aceitando, mas você, a partir daquele momento ali, você está confessando diante de todos. Isso é muito importante para Deus. O que Deus quer é justamente a dependência, é ver que, Exato. rapaz, eu preciso de Deus, eu preciso de ser justificado pelo Senhor, eu preciso dessa transformação espiritual. Exatamente. E Jesus preza por isso, por você demonstrar onde quer que você esteja. Se você está sozinho, se você está diante de uma multidão, sua confissão é genuína, é verdadeira. A sua confissão naquele momento não foram meras palavras jogadas ao vento, mas você de fato confessou e está disposto a entregar sua vida a Jesus. Jesus, não sei o que eu faço, mas a minha vida é tua. Ô Bruno, isso me fez lembrar, sabe de quê? Aquela passagem bíblica daquele homem que fez uma oração, né, dizendo: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, e de repente teve outro que diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou isso, sou pecador, né? E ali foi a oração do publicano, né? E aí qual foi a oração que foi respondida? O que se justificou? O que se disse que era perfeito? Ou aquele que entendeu que era falha e que precisava da justificação de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Claro que foi aquilo, né? Uma tapa em nós, né, pastor? É verdade. Porque um alegava: eu dou os dízimos, eu faço tudo reto diante do Senhor, graças a Deus que eu sou bom, eu sou maravilhoso e não sou como esse publicano ali, aquele cobrador de... Isso, Bruno, assim, claro que as obras são boas, né? Entregar seus dízimos, fazer caridades, tudo isso tem que ser feito, é uma atitude de um cristão que nasceu de novo. Agora, isso não tem força para levar o homem para o céu, não é suficiente. Existe algo a mais que precisamos para poder ter esse acesso ao céu. Então é como se fosse assim, alguém estivesse dizendo assim: Bruno, ó, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar esmola, eu vou para a igreja todos os dias para que o Senhor me aceite. Eita, Jesus. É perdido. Isso é coisa boa, tem que fazer, né? É bíblico, tem que seguir mesmo, tá? É instrução, tem que fazer isso, mas não somos, tem que ter a motivação certa, presta atenção, não somos aceitos diante de Deus por causa disso. Todo mundo só é aceito diante de Deus por causa da justificação por meio de Jesus Cristo. É Cristo, pastor, é Jesus. E tem um versículo aqui que é um tanto conhecido aqui, Mateus 23, quando Jesus diz: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, e do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, justamente, sem omitir aqueles. Deve fazer, mas não omita a justiça, né, a fé. Exatamente. E a misericórdia. Exatamente. Então, é isso mesmo, irmão. Para você, pastor, eu não consigo viver sem pecado, eu não consigo viver sem fazer o que é errado. Jesus limpa. Né? Tem que mexer na caixa preta, né? Tem que transformar de mula para um cavalo, ou seja, tem que nascer de novo, mexer lá no interior, no íntimo. Não é o exterior, não é o corpo, não é os pensamentos. Pensamento é uma coisa que vai ser trabalhada, renovada, com a meditação na palavra, né? Mas tem que mexer lá no interior. Se não mexer, se não tratar, não tem como você ser aceito diante de Deus. Agora se lembre, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o caminho para essa aceitação, para justificação diante de Deus, é Jesus. Exatamente. E o Espírito Santo, ele faz essa faxina, né, pastor, no coração. Justamente. Ele faz uma faxina porque ele chega no seu coração, inicialmente ele encontra amargura, ele encontra várias coisas que aconteceram na sua vida, que ficaram algum fragmento ali, algum veneno que vai se espalhando e vai se enraizando no seu coração. Então, ofensas no coração, amargura, talvez ódio, inveja. Então, tudo isso fica embutido, escondido ali, pastor. E o Espírito Santo chega ali
meu filho, eu vou te tratar. Vou te fazer uma faxina aqui legal, aqui no teu coração. E aí faz um adorno, coloca, deixa tudo bonitinho. E você passa a viver uma vida que você nunca viveu antes. Se chama a obra da recriação, na verdade, né? Porque top demais. quando Deus fez Adão, né? Deus fez Adão, não havia injustiça, não havia defeito. Adão era perfeito no espírito, na alma e também no corpo. Essa injustiça entrou dentro dele no momento que ele cometeu o primeiro pecado. Aí ele perdeu a liberdade, ele perdeu a vida que estava dentro dele. Ou seja, ele perdeu a natureza divina e passou a viver desconectado de Deus, né? Por isso que é necessária essa reconexão novamente que acontece dentro do espírito humano, né? Isso aconteceu lá em Adão e consequentemente foi derramado sobre toda a raça humana, né? Então, em Cristo, esse defeito, ele não vou nem dizer consertado, porque é uma recriação. É uma recriação mesmo. Conserto ainda vai ficar aquela marcazinha do conserto, né? Ficou remendo, né? É uma recriação, recriou mesmo ali. Por isso que a Bíblia diz, nós somos uma nova criatura em Cristo. Estamos aqui com muitas pessoas, Bruno, nos acompanhando aqui. Eu estou podendo ver aqui, ó, nosso querido irmão Tiago, Fábia, Tainá, Thalita, Luciene, né? Também estamos com o nosso querido irmão Tony e toda a sua família lá da Igreja Verbo da Vida, lá de Itaperuá. Um abração aí, meu amigo Tony, irmã, povo abençoado, a irmã Daça Neves, Claudiana, Fátima Manhinha, é a mãe Daniela, irmã Neves, Daniela também, Claudiana, Fábio botou até uma caixona de som aqui. Ela tá pegando fogo lá. Eita, com essa palavra. Glória a Deus. Irmã Bernadette, nossa querida irmã Nona, David, meu querido irmão David, né? Clarissa, Lila, irmão Alcido, um abraço. A irmã Alcido, eu combinei com ele, né? Qualquer dia dele ele vem com a viola aqui cantar pra Jesus com a viola dele. Irmão, rapaz, vai pegar fogo. Vai pegar fogo, irmão Alcido aí. Um abraço aí, irmão Alcido também tá nos acompanhando. Irmã Dulce, irmã Lourdinha lá no sítio, não sei se é Cacimba Salgada, Cacimba de Roça, Lourdinha, Denilson, todo o pessoal aí, irmão Dimas, um abração aí, tá também nos acompanhando. Nós estamos chegando já no final, né, Bruno? Eu olhei a hora aqui, pastor, tá no final. E só foi a primeira pergunta, né? Mas é isso aí. O bom é a gente ir comentando a palavra mesmo, né, com bastante cuidado. Não vamos entrar na segunda pergunta não, porque tem muita coisa a ser abordada, né? O assunto ele é muito extenso, né? Mas a gente quer trazer mesmo esse assunto para trazer uma claridade, assim, porque às vezes a pessoa se converteu, Bruno, mas ainda está vivendo em condenação, sabia? Isso. Eu vivia todo dia, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu nem sei que eu pequei. Como é? Quando a gente peca, irmão, a gente sabe, né? O ser humano que não nasceu de novo, ele vive na condenação, porque ele já está na condenação, né? Se não nasceu de novo, infelizmente, ele será penalizado e condenado ao inferno. Não porque Deus queira, é uma escolha do ser humano. A própria pessoa está escolhendo viver isso para a vida dela. Por isso que o evangelho está sendo pregado, para trazer luz, esclarecimento, para que haja arrependimento genuíno. Né? Agora, uma vez que nós nascemos de novo, Bruno, a gente não pode viver com aquele complexo de ai meu Deus, será que eu pequei hoje? Jesus me perdoou por todos os meus pecados. Já está perdoado, irmão. Quando a gente peca, a gente sabe. A gente não pode viver debaixo dessa pressão, né? Como pessoas, Bruno, que às vezes vai dormir de calça porque diz assim, se Jesus arrebatar eu fico. Não existe isso não, irmão. Não existe não. Deus trata lá no seu interior. Eu não estou tirando assim a questão da responsabilidade nas vestes de santificação, no sentido de demonstrar o seu corpo. Não é para estar demonstrando, ter cuidado. Né? Mas você em casa, né? Se eu tiver de short aqui e Jesus arrebatar, eu vou ficar. Né? Então, cadê? Isso é religiosidade, irmão. Cadê o novo nascimento? Né? O tratamento que Deus faz ali, né? A mudança, né, Bruno? Tem alguma coisa para falar mais? O Espírito Santo, ele nos conduz em relação a isso, né? Ele vai nos orientando, a gente vai desenvolvendo, né, pastor? No mundo espiritual, é semelhante à nossa vida natural. A gente nasce bebê, não tem como a gente nascer adulto,
A gente nasce bebê, vai aprendendo, o Espírito Santo, a gente deve dar espaço para que o Espírito Santo atue dessa forma. Que nos Justamente. guie. E outra coisa muito importante é a diferença entre o justo e o ímpio, porque assim, o justo, a gente fala aqui sobre justo e justiça, mas não é o homem perfeito. Justamente. Não existe um homem perfeito. É isso que a gente está querendo dizer. Exatamente. Né? Então, e tem até uma pergunta que, por causa dessa justiça, Deus está dando liberdade para pecar, né? A gente vai responder isso depois, viu? Aguarde, fique na expectativa. Aguarda aí para a próxima parte, aí você saber se é isso que Deus quer para a nossa vida, né? Mas que o Senhor abençoe. Eu acredito que muita gente, que realmente, pastor, muita gente foi abençoada com essa palavra. Eu tenho certeza. É maravilhosa, muito bom. E Glória tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser explorada. E quanto mais vai se falando, tem mais coisa. E Jesus vai dando assunto. É verdade. Nossa irmã Elisângela também está aqui conectada, ela colocou eu. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando na parte final. Vou pedir para Eduardo preparar uma trilhazinha aí para a gente poder estar orando por sua vida, poder estar te abençoando, né? Declaramos aí palavras de bênção, saúde. Vá lá nos visitar. Se você não congrega em nenhuma igreja, eu jamais quero tirar ninguém de outra igreja, Bruno. Jamais. Isso, não está no meu coração, né? Você fique onde você está, seja abençoado onde você está, a não ser que seja uma direção assim de convicção divina de Deus e do Espírito Santo, né? Pode acontecer. Mas sirva sua liderança, sirva seu pastor, sirva a sua igreja, né? Seja bênção para a sua igreja, porque nós estamos todos num barco só para ganhar almas para o Senhor. Ovelha de um só pastor. Ovelha de um só pastor, né? Eu sei que você pode congregar em outra igreja, pode acompanhar nossos programas na rádio, pode livremente, não tem problema, ser abençoado, né? Mas não queremos rebeldia na sua igreja, fica lá firme, seja obediente mesmo, né? Sirva, isso é o que Deus quer para a nossa vida, né? Nós somos a família de Deus em Cristo Jesus. Então, quero agradecer de todo o coração, cada pessoal, né? Todos os ouvintes, você que não congrega, vai lá nos visitar, nós temos culto na quinta, no domingo. Inclusive, no domingo eu vou falar sobre esse tema também, vou estar falando, estou meditando nele, me fortalecendo, e você pode receber mais e mais. Vou pedir para meu querido irmão Bruno finalizar aí com uma oração aí bem fervorosa, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Também quero agradecer aqui a todos os ouvintes, todo mundo ficou conectado. Eu acredito que essa palavra, ela vem para nos rebater muitas vezes, para nos constranger também a pensar, a refletir mais, e mergulha. O pastor falou algo muito importante, que nós somos aí ovelhas de um só pastor. O pastor é Jesus Cristo. Então nós somos irmãos e nós mostramos isso, demonstramos isso através do amor, da consideração e da comunhão. Eu sou grato a Deus por participar disso, por estar envolvido, por os meus irmãos, pela minha família em Cristo. E isso não tem preço, pastor. Não há nada na terra que possa pagar isso. Foi Jesus que nos deu e é coisa preciosa demais. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, obrigado por mais um programa abençoado, Senhor. Nós sabemos que todas as pessoas, Pai, que estão conectadas foram abençoadas porque foi ministrada a Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra é transformadora, Pai. O nosso desejo, a nossa declaração e confissão nesse momento é que todos sejam abençoados, todos tenham um ótimo dia, e essa palavra vai ser colocada em prática em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar